buenos dias, diretamente de Zumbilândia. Zumbi, zumbi, Zumbilândia, já estamos gravando. Vamos acertar nossa outra linha de transmissão, diretamente para essa TV maravilhosa. Diretamente para a TV Costa da Lagoa, Zumbi Zumbi, Zumbilândia. Diretamente para essa TV maravilhosa. Ontem não gravamos os nossos vídeos pelos simples motivos que no dia de ontem tivemos um dia espetacular de descanso. Mateus, uma pausa, por favor. Usa a cadeira de balanço da mãe. E neste dia de ontem fizemos uma grande reflexão sobre os tipos de mães que temos no nosso país. Quais os tipos de mães temos no nosso país? Mães buenas que fazem de tudo para cuidar seus filhos, além do limite, além do possível, para cuidá-los para não ver numa cela de cadeia. E mães que fazem de tudo para criar o conceito de filhos que enche o saco dos outros, intisica, avança o sinal, cria a delinquência deliberada, cria a criminologia concentrada, cria todo tipo de porcaria na sociedade, com aval de quem? Dessas coisinhas boas que nem sequer pode ser chamado de mãe. E até nesse momento eu entendo por que algumas instituições infantis têm o triste mau hábito de primeiro correr atrás das famílias, né? Para ver se as famílias estão fazendo tudo certinho com seus filhos. É por causa de uns tipos de mãe que não vale nada, que não nasceu para ser mãe. Essas aborteiras, essas mães que gostam de ver os filhos atrás das grades e ainda chamá-los de heróis, que fazem tanto por a corrupção de menores, do filho dos outros de preferência, através dos seus filhos e dos maus hábitos, maus atos, omissões sociais. Omissões sociais significa que quando, como eu digo, a vaca já foi pro brejo, que salve-se alguém. Mas existem mães com maus hábitos suficientes para não querer ver ninguém se salvar. E esse tipo de gente atrapalha muita gente, atrapalha a vida de buenos filhos, de buenas madres, atrapalha pra caramba, porque fica por detrás da sociedade decadente, da sociedade corrupta, das instituições caluniadoras e corruptas, fazendo tretas, mutretas, denúncias mentirosas, inverossímeis e criando as contendas sociais. Esse tipo de gente é abominável e sempre será abominável. E quando crianças da idade considerada de menor não têm suficiente entendimento, suficiente condições para se defender mediante essas quengas, precisam de uma mãe com vagas, de uma mãe com pêncil enfeitada, de uma mãe com peso na cinta, faca na bota, força na peruca, mesmo que existam essas quengas que arranquem os cabelos, que provoquem, que criem toda essa situação de delinquência no lugar. É necessário que tenha essas mães com força total na peruca para enfrentá-las. Imagina um processo de tokenização do governo, tokenizando todo tipo de porcaria, abolindo as leis que ajudam a moderação social, introduzindo um monte de leis estúpidas de uma agenda internacional, que nada tem a ver com a nossa cidadania,
que nada tem a ver com o direito civil, enquanto que a legítima tokenização, seja de terras, casas, seja de carros, de profissões, de tudo, de pessoas e até de filhos, poderia ser a salvação para a humanidade. Poderia ser a salvação de todas as porcarias que foram criadas, mas é exatamente essa besta 666 que eles estão criando através do governo federal para introduzir essa porqueria de moeda única. Que eu não tenho nada contra a moeda única, pelo contrário, eu acredito na tokenização e inclusive numa moeda única que seja a salvação da humanidade. Mas do jeito que está esses grupos com ideias revertidas, transvertidas, distorcidas sobre a realidade do que é mundo, do que é saúde, do que é vida, não existem possibilidades de observar-se uma tokenização saudável no nosso país chamado Brasil. Hoje eu não estou nem achando a espirulina. Eu só achei aqui óleo da Schwarzkopf e achei gel restaurador de pontas para cabelos da Essencial. Não estou achando espirulina, estou aqui procurando. É que os meus filhos tomaram espirulina hoje de manhã e eu não estou achando. Agora achei. Essas falas minhas são importantes no sentido que nós vamos entrar num abismo jurídico, igual esse abismo judiciário que eu tenho demonstrado aqui na internet, através de todos os meus canais, com o meu nome e canais da família. Quais são os canais da família? Minha intenção não é divulgar canais da família aqui, não é isso. Os canais criados foram único e exclusivamente para efeitos jurídicos, seja das putinhas maconheiras e vadias políticas captando os meus vídeos para fins judiciários em favor delas, seja a gente demonstrando através dos vídeos que o que elas falam nada tem a ver com a realidade de vida e do que acontece no lugar. Para se desmanchar um pouco da mentira jurídica instalada como verdade através desse maldito direito positivo que vai favorecer todas as porquerias, mas também é através da lei, do próprio direito positivo, que buenas opções, como as opções que a gente tem. Quais opções, Meg? As opções de tokenizar coisas de pessoas através de ecossistemas também vão fazer a salvação do grupo que se opor, que se transpor por de cima dos governos. E a opção mais justa para pessoas de bem nesse momento é entender aonde está as soluções, onde estão as soluções. Que soluções? Aquelas que sempre existiram, vão continuar existindo, embora os oficialistas insistam em deturpar tudo. Agora, essa dolarização exacerbada, a ideia, a falsa ideia, vejam bem, senhores, falsa ideia da dolarização, notícias pela metade, mau uso da mídia, mau uso das televisões, como essas que eu apresentei, que foram feitas de mau uso contra a minha família, também são feitos em desfavor à legítima tokenização. E aí é uma falácia de BTC, BTC e BTC para cá e para lá. O que querem as pessoas com o BTC? Por que não fazem como o Bukele fez com o BTC? Passou a opção nacional para as pessoas entrar no sistema, tirar uma situação financeira melhor através da ferramenta e depois dar continuidade
credibilidade aos fatos. Vi ontem os discursos de parceria dele com o povo japonês e os feitos e os acontecimentos mundiais, que nem todo mundo está abraçando as ideias brasileiras, governamentais, que já não são mais consideradas saudáveis, consideradas importantes, mesmo no setor internacional, ou dando qualquer valor em relação a esses grupos que vão, de qualquer maneira, dominar o chamado querequequé, acho que assim passa, aí da digitalização. Eu poderia estar dizendo o que eu acho interessante dos ecossistemas que eu observo, poderia estar ajudando mães e pais brasileiros a se posicionar em relação a isso, mas prefiro não falar nada ainda, porque dependemos da segurança jurídica do nosso Estado. Queremos ver as possibilidades de segurança jurídica no nosso Estado. E ver isso na própria pele não é brinquedo, não. Como eu contei para você, somos presos 4 vezes por causa de putinhas maconheiras, 4 vezes levado, e os bandidos ficaram soprando, né? E isso precisa ser corrigido imediatamente. O que depende de segurança jurídica do Estado em relação a essa digitalização exacerbada, seja da justiça, seja da moeda? Porque a partir do momento que a justiça do Estado escolher defender uma agenda internacional, em vez de escolher defender o povo catarinense, nós vamos continuar tendo a defensoria das drogas circulantes, defensoria dos abusos infantis, defensoria das agressoras de criança, defensoria de tudo que não presta, baseado na mentira jurídica que é contado nos tribunais brasileiros e absorvido por juízes delinquentes que compram e vendem sentença como se fossem chicletes. Cada um tem seu propósito na vida, fragmentado ou inserido num contexto maior, e cada um, mediante o seu propósito, o seu despropósito, tem que seguir a vida. Quando eu falo da importância da mãe brasileira, da mãe e do pai, porque nós formamos famílias com mãe e pai. É com homem e com mulher. É com homem e com mulher. Se vamos fazer um favor para os casais diferenciados, vai precisar do homem e da mulher. Para fazer um favorzinho para os casais diferenciados. Mesmo que seja introduzida o comércio indevido de fatores humanos no meio dessa patota da tokenização. Vocês percebem bem o nível de mudanças que precisamos ter no Código Brasileiro de Leis, mediante essa coisa toda, e nem estamos falando da robotização, que agora as leis severas para robôs, né? Vamos ter que ter leis para eles, para nós e para eles. Eles vão obedecer leis, eles vão ter discernimento, cognição para isso. Se há zumbis de cerca, zumbi vizinhas, zumbi defunta, zumbis e mais zumbis da minha comunidade não tem discernimento, os robôs vão ter. O paradigma social é maioral. Há telefones do Wi-Fi. Saímos agora do Wi-Fi, vamos ao Wi-Fi. E aí?
Você já viu o Wi-Fi? Nós vamos além do que estamos acostumados nos últimos 100 anos, em questão de estralar de dedos, de dias. As leis ficaram obsoletas e precisa ser considerado isso e construído um bonito código desenhado a partir dessas probabilidades. Acabou a tal da estabilidade, ou nunca existiu. Mas agora, mais do que nunca, é importante conhecer alguma coisa sobre a arqueologia, a verdadeira história das pessoas, dos humanos, para termos entendimento que essas coisas que estão sendo mostradas através das redes não é de agora, povo meu, não é de agora, povo meu. E aí, por isso que as leis ficaram obsoletas, os dilemas sociais forjados estão indo parar no abismo. E a necessidade, cada dia mais a necessidade de um aperfeiçoamento em todas essas questões. Principalmente porque vamos deixar isso de herança para essas nossas crianças. Que raridades serão mediante tudo que está sendo forjado sobre eles. Raridades se sobreviverem às imposições sociais. Se driblarem, se fizerem um bom jogo de futebol na vida real e driblarem as imposições sociais. Eu separei aqui algumas coisas do classismo brutal, da falta de justiça social, para fazer uma conversa logo mais depois do almoço e fortalecendo sempre essa questão das madres, o que elas vão poder interagir mediante essa sociedade dos distúrbios sociais provocados por grupos terroristas que estão treinados há mais de 30 anos para fomentar isso que vocês viram eu passando nos últimos meses, nos últimos 6 meses. Que anterior a isso, tivemos 5 anos de perseguições, tivemos muita injustiça, uma caminhonada de injustiça sobre a família, e não é possível revisar isso. Porque se fosse possível, não estaríamos vivendo a porqueria que estamos vivendo mediante os mesmos cenários judiciários forjados pelo juiz Reni Batista Neto. Beijinho, beijinho, pau, pau. Até mais, logo mais ver à tarde.